Sejam bem-vindas a mais uma aula. A aula de hoje, o tema são rotinas diárias. Isso mesmo, eu vim falar para vocês da importância de ter rotina, como que a gente construir esses nossos rituais matinais e noturnos transformam os nossos resultados. Vim falar especificamente de algumas rotinas que você pode incluir aí no seu dia a dia. Então vamos falar sobre esse tema. A falta de rotina leva muito à procrastinação. O que acontece? O nosso cérebro, ele gosta muito de rotina. Por quê? Porque ele gasta muita energia de uma maneira geral. Então, a melhor maneira que ele encontra para economizar energia é fazer com que a gente coloque muitas ações do nosso dia a dia no piloto automático. Se você parar para pensar, tudo que você faz, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, faz parte de uma rotina. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é da construção de boas rotinas, de bons hábitos, porque é aquilo que eu sempre falo, nós somos resultados daquilo que nós fazemos diariamente. O cérebro ele gosta de rotina, dessa maneira ele vai poupar energia, entende? Então pare e pensa comigo, quando você acorda, a sua primeira ação ali do dia, você não faz ela no piloto automático? Então, tem muitas ações do nosso dia a dia que é ali, no piloto automático. Mas como que a gente faz para transformar isso em bons hábitos, em hábitos que vão trazer bons resultados para a nossa saúde? Implementar uma rotina matinal e uma rotina noturna é um excelente começo para quem quer construir hábitos saudáveis. Por que eu falo muito da rotina matinal e da rotina noturna? Porque são dois períodos do dia que nós normalmente estamos em casa, ao qual a gente tem mais controle, onde a gente consegue desenhar como que a gente quer despertar, como que a gente vai levar esse dia. Eu te pergunto, você tem planejado essa sua manhã? Você sempre faz as mesmas coisas? Ou não? Você acorda, vai vivendo loucamente, coloca naquele modo soneca que nunca funciona, 5 minutos depois, 5 minutos depois, isso só vai te deixando com a energia muito menor, né? Você já começa o seu dia gastando muita energia. Ou não? Você acorda com tempo, com calma, consegue contemplar sua manhã, aproveitar o seu café. Perceba que como você começa o seu dia vai impactar muito ao longo do seu dia. Toda a sua energia, a sua disposição, o seu humor. Tudo isso tem relação. As escolhas alimentares que você consegue fazer no final do dia tem relação com como você começa esse dia. Então, o meu convite para você hoje, aqui nesse encontro, é construa uma rotina. Vamos chamar até de um ritual matinal, um ritual noturno, que conecte você com a sua essência, que leve você a ter a vida que você quer ter. Que seja uma vida com muito mais saúde e muito mais longevidade. E o que é rotina, afinal de contas, né? É um conjunto de práticas realizadas diariamente. E o hábito? É a maneira usual de ser, de fazer, é um costume, né? Então, é a maneira permanente ou frequente da gente se comportar. Isso são os hábitos. E aquilo que eu falei, todo mundo tem hábito, gente. Todo mundo tem hábito. Tem pessoas que têm bons hábitos e tem pessoas que têm maus hábitos. Então, nós temos o poder de escolher quais os hábitos nós queremos ter na nossa vida. Se você está em um momento onde tem maus hábitos, esses maus hábitos, vamos falar voltado para a saúde. Porque tem maus hábitos nos relacionamentos, maus hábitos na questão de trabalho, maus hábitos que te levam a questões financeiras ruins. Então, pare e pensa comigo. Mais uma vez eu repito, nós somos resultado dos nossos hábitos. E se você quer mudar em qualquer uma das áreas da sua vida, são os seus hábitos que vai te levar a essa mudança. Então, o que a gente precisa? Se você tem hábitos que precisam ser mudados, você precisa começar a trazer esses bons hábitos para a sua vida, deixar eles tão forte ali no seu dia a dia, capaz de inibir esse antigo hábito. Porque ninguém deixa de ter um hábito, ele sempre está ali, é uma sombra que de vez em quando surge. E como que eu vou fazer? Eu preciso deixar esse bom hábito, esse novo hábito que eu quero ter,
muito mais fácil, com que ele aconteça com muito mais facilidade, que eu não precise pensar muito, gastar muita energia. Por exemplo, quero treinar todos os dias pela manhã, naquele primeiro horário ali. Vou construir minha rotina e o treino, a atividade física, esse movimento no corpo vai fazer parte do meu dia ali pela manhã. O que você pode fazer para deixar esse hábito muito mais fácil de acontecer? Eu sempre já coloco a dica que é o que eu faço. Eu já separo a roupa que eu vou fazer atividade física no dia seguinte na noite anterior. Então, na hora que eu estou organizando ali as minhas coisas à noite, no meu ritual noturno, eu já separo a roupa, a meia, o tênis, o meu relógio de treino, minha garrafinha térmica e já coloco todo o meu material que eu faço meu devocional ali pela manhã, vamos falar desse momento também, e coloco tudo ali. Na hora que eu acordo, que o despertador toca, quando eu levanto com o despertador, porque o hábito é isso, você vai entrando tanto no piloto automático que dali a pouquinho você não precisa nem do despertador. Quando aparece o despertar ali, o timbre do despertador, eu nem penso, eu só levanto e vou fazendo as coisas no piloto automático. Eu até brinco, falo que muitas vezes eu acordo de fato quando eu estou voltando do treino. Até então eu só estou fazendo tudo ali no piloto automático. E o fato de eu acordar e colocar a roupa de treino, tá com tênis, sair fazer meu devocional, tomar meu café e tomar ali o que eu gosto de tomar antes de treinar, já faz com que o meu cérebro associe que é o momento de eu treinar. Então ficou tudo muito facilitado. Não tem muito poder de decisão. Eu não deixo para ficar decidindo toda manhã se eu vou treinar ou não. Eu já decidi antes. Eu só organizo para que as coisas aconteçam, entende? E vou fazendo isso até que fique fácil, porque no começo não é fácil mesmo, tá? Então nós já vamos falar do que pode fazer parte desse seu ritual matinal. Vamos falar a primeira parte aqui do ritual matinal. Primeira coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes na clínica. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente acorda são os processos de limpeza e detoxicação do nosso corpo. Já falo, corre, higieniza a boca, escova os dentes, tá? Algumas pessoas têm o hábito, não gostam de tomar café porque tem o gosto, o sabor do creme dental. Não, precisa, gente. A gente precisa fazer essa remoção de bactérias que ficaram trabalhando ali durante a noite, né, na nossa boca. E das toxinas que essas bactérias liberaram. Porque essas bactérias ficam lá fermentando esse pouquinho de alimento que sobrou, que volta ali no esôfago, e isso acontece. E desse processo de fermentação, elas já liberam toxinas. E quando você acorda e você vai engolir qualquer coisa, essas bactérias e as toxinas vão junto, e daí o seu corpo tem que lidar com aquilo. Então, falando muito de melhora de paladar, melhora da vontade de comer doce, melhora da digestão, melhora da saúde intestinal, o hábito de já escovar os dentes e raspar a língua com um raspador de língua de cobre, preferencialmente, que ele é antibactericida, ajuda muito. Então, escova os dentes, raspa a língua e já manda essas bactérias embora, essas toxinas, para o seu corpo não ter que lidar com isso. Segunda etapa ali do nosso ritual matinal, hidratação. Para e pensa. Nós estamos dormindo, pensa no último momento que você hidratou o seu corpo, aí nós dormimos e acordamos. Nós perdemos muita água no processo de sono, porque tem todas as reações bioquímicas acontecendo enquanto a gente está dormindo. E essas reações bioquímicas vão se utilizando de água. Então, para você acordar esse corpo, despertar esse corpo, começa hidratando o corpo, bebendo água. A hidratação, ela ajuda muito na limpeza do tubo intestinal. É um excelente mecanismo para fazer com que o seu intestino já comece a trabalhar ali nesse horário da manhã, que é o horário correto do intestino funcionar. Uma média de 7, 8 horas da manhã é quando o seu ciclo circadiano está ajustado, os seus movimentos peristálticos começam a acontecer. O fato de você colocar a água no seu corpo desperta o seu corpo e já faz com que tudo isso aconteça. Então, limpa o tubo intestinal, ativa os movimentos peristálticos, que são esses movimentos que eu falei do intestino, né? Então, começa todo o processo de contração lá no intestino, para esse intestino já funcionar pela manhã. Ativa a nossa circulação e faz o nosso cérebro acordar. 90% do nosso cérebro é água.
Então, se você quer ter energia, disposição, que toda essa sua atividade cerebral funcione bem, você precisa cuidar da sua hidratação, claro, ao longo do dia, mas acorde o seu corpo bebendo água. E quanto de água beber nesse momento, né? Para quem não tem o hábito, sente um desconforto, algumas sentem até náusea nesse momento, né? Quando você está construindo o hábito, começa com pouco, com 200, mas o ideal é a gente consumir pelo menos entre 300 e 600 ml de água. Essa água, se está no período de inverno, não adianta beber ali na temperatura ambiente que ela vai estar muito gelada, então aqueça um pouquinho essa água. Se é no verão, beba ela fria, não beba água gelada nesse momento. Seu corpo está quente, está aquecido, então quando entra essa água muito gelada, não é tão interessante ali para nossa saúde. Então uma água mais temperatura ambiente para fria, tá bem? Aí vem o meu queridinho. Já fez a higiene? Já bebeu água? Então bora fazer um shot anti-inflamatório. Anti-inflamatório e antioxidante. E o que tem nesse shot? O shot sempre é um concentrado de fitoquímicos ricos em antioxidantes, anti-inflamatório, muitas vitaminas, compostos que são muito digestivos, né? Que promovem a melhora da nossa imunidade. Então você acorda o seu corpo fornecendo esse pool de tudo isso que tá aí, antioxidante, anti-inflamatório, vitaminas, né? Muitos fitoquímicos, muita coisa boa para o seu corpo. E aproveita que esse intestino tá livre, né? Então nós acordamos, bebemos a água para despertar ele. Então a absorção de tudo que você tá mandando é muito alta, porque ele vai começar os processos de digestão ali nesse momento. Ele controla muito a produção de radicais livres e controla muito os processos inflamatórios. Então o shot é uma boa maneira, um bom hábito de você começar o dia. É claro que você deve ir ao seu nutricionista para saber o que funciona e o que não funciona para você. Mas os shots normalmente são feitos com limão, com vinagre de maçã, com moringa, cúrcuma, pimenta, gengibre em pó, canela em pó, espirulina, clorela. Olha, tem como a gente construir várias receitinhas de shot e sempre ir mudando. Nada de ficar tomando todo santo dia a mesma coisa. Nós precisamos fazer ciclos, né? E mudando para fornecer fitoquímicos diferentes para o nosso corpo. Então, sempre fazer esse rodízio aí dos shots. Mas procure um profissional para te orientar certinho quanto a esse shot. Tenha um momento de conexão. Tem um momento ali para você parar, começar seu dia com calma, com tranquilidade, para que você tenha um momento de conexão com você. Para, respira, sabe? Faça sua conexão também com o que você acredita. É hora de fazer um devocional, trabalhar a sua espiritualidade, se conecta com o que você acredita, com o que faz sentido ali para você. Então é um momento que eu gosto muito de meditar, ler, orar, fazer o devocional, né? Justamente o que fizer sentido para você, tenta encaixar aí. Mas tem esse momento de tranquilidade, que você para, que você respira, que você contempla, pega sua xícara de café, vai lá no sol, olha esse sol, relaxa, respira. Nada de começar esse dia atropelada, correndo, porque você fica com essa sensação de estar atrasada, atropelada, fazendo tudo loucamente o dia todo. Então, o como você começa essa manhã vai fazer total diferença ao longo do seu dia. E aí chegou a hora da gente ativar o corpo. Porque o corpo, gente, ele foi feito para o movimento, ele precisa ser ativado, ele precisa ser ligado, né? A gente quer melhorar essa energia aí pela manhã? Tem como a gente fazer, nós temos muitos recursos para trabalhar essa ativação. Então você pode alongar, fazer atividade física, praticar os pranayamas, exercícios de respiração. Gosto muito do yoga também, né? De manhã. Tem como você dançar uma música muito animada, muito alegre, também serve. Outra ação que a gente pode ter que ativa muito o nosso corpo e joga a nossa energia lá em cima, e já tem livros falando sobre isso, é o banho gelado. Então você pode fazer atividade física,
e depois tomar seu banho gelado. E o banho gelado, tem gente que toma o banho gelado o banho inteiro, tem gente que toma seu banho normal, fez atividade física, é hora do banho, e deixa só o último minuto desse banho com a água fria. Pode testar. E depois vocês vêm aqui me contar como que fica a sua energia quando você toma aquela ducha gelada, que a gente fica pulando, né? Então, a gente liga muito o corpo. Nós finalizamos aí algumas sugestões, algumas ideias do que vocês podem fazer nesse ritual matinal, né? Como que você pode começar o dia? É logo que ao longo do dia você deve cuidar da sua alimentação, cuidar da sua mente, beber da água, né? Cuidar dos seus relacionamentos, com quem você convive, ter pensamentos positivos. Então, a construção de hábitos, ela vai levando um hábito a outro. É impressionante, ninguém muda somente um hábito. A pessoa começa a fazer atividade física, ela normalmente começa a mudar a alimentação dela. E ela consegue mudar a maneira com que ela dorme. Daí ela muda os horários. E daí ela melhora a hidratação. Então, uma coisa sempre vai puxando a outra. A mesma coisa nos maus hábitos, né, gente? Vou só pra balada. Na balada eu só bebo álcool. O álcool faz eu ter mais fome, querer sair de lá, passar no McDonald's, só comer lanche. Acho que eu não podia ficar falando marca aqui, né? Vocês não vão dedar pra ninguém que eu falei o nome da marca, né? Mas comer lanche, entende? Aí você comeu lanche, você vai dormir mal, porque você tá indo dormir pesado. Dormiu mal, acordou mal, vai sentir mais fome, mais necessidade de carboidrato, mais necessidade de beliscar ao longo do dia. Fica cansado, indisposto, não vai fazer atividade física, fica mal-humorado, acaba com as relações que tem, com os amigos, com a família, com o amor da vida. Então, veja, perceba como uma coisa vai levando a outra, como os bons hábitos te levam a bons resultados e os maus hábitos a mesma coisa, né? O inverso acontece. E agora nós vamos falar então do ritual noturno. Sempre que a gente fala de ritual noturno, a gente precisa pensar que é hora de a gente começar já a relaxar, ficar tranquila, para que tudo que a gente faça nesse horário, a gente consiga otimizar a nossa noite de sono. A noite de sono é um dos principais pilares quando a gente fala de saúde. Se eu tô falando que você precisa melhorar a sua saúde, se você quer ser saudável, tudo começa pelo sono. Precisa ter um sono reparador. Tanto que muitas pessoas agora começaram a medir como que é o sono. Quanto que fica no sono REM, quanto que não, entende? Nós temos aparelhos, relógios, tem o anel, a Oura Ring. Depois eu mando para vocês também, quem quiser me manda mensagem que eu mando esse link para vocês, que fica medindo justamente essa qualidade do sono, porque ele é muito importante para que a gente tenha uma boa saúde. Então vamos falar desses rituais noturnos. Sempre que a gente falar de ritual noturno, eu vou falar jantar cedo, jantar pelo menos 3 horas antes de dormir, uma janta leve, com uma digestão leve, tranquila, nada pesado, nada de comer muito tarde. Sempre que a gente faz a última refeição, depois das 8 horas da noite, nossos níveis de resistência insulínicas estão aumentados. Então, o simples fato de você comer depois das 8 horas da noite faz com que você tenha mais facilidade para aumentar o seu peso. Então, pensa nessa questão do horário. E daí sempre faça uma associação com a hora que você deita. Então, tem que ser uma média de 2. Seria maravilhoso se fosse 3 horas antes de dormir. Beba chá com princípio ativo calmante, camomila, passiflora. Pode colocar um pouquinho de mel, né? Se você não está com restrição calórica, que vai relaxar. O objetivo aqui é tomar alguma coisa que vai aquecer, ajuda na digestão, né? Ele auxilia muito, qualquer um desses chás com princípio ativo calmante também ajuda muito, auxilia muito na digestão. Mas que comece a te relaxar, te trazer paz, tranquilidade. Diminua a exposição a telas, smartphones, tablets, a luz, né, gente? O que acontece? Essa luz ela vem na nossa retina e nosso cérebro não entende que já está noite. E a gente precisa diminuir para que a nossa produção de melatonina aconteça, para que a gente tenha no cérebro ativo todo o processo de sono, tá? Faça ações que te relaxem, como ouvir uma boa música. Nada de ouvir aquela música que a gente ouve de manhã para acordar e despertar, não. Aqui é uma música muito mais calma, mais tranquila, uma música para relaxar. Banho quente, sauna, né? Traz muito esse relaxamento muscular, meditar.
A gente tem aí a ciência falando, apresentando inúmeros estudos, falando do benefício da meditação para controle de ansiedade, burnout, várias dessas questões relacionadas à ansiedade, mas muito para o sono também. A meditação é uma excelente ferramenta para a qualidade do sono. Nós temos vários recursos hoje em dia, temos aplicativos, né, que você coloca ali e consegue fazer uma meditação guiada. E o mais importante, quando a gente está falando de hábitos, da construção desses hábitos, o nosso cérebro, ele vai gravando o passo a passo. E quando aquilo se torna de fato um hábito, algo que você faz recorrente, o primeiro gatilho que você dá vai levando ao próximo. Então eu sempre falo, nada de ficar sapeando, fazendo, enrolando na cama. A cama é para dormir. O fato de você diminuir a luz e ir para a cama, seu cérebro já sabe que aquele momento é o momento de você deitar e dormir. Assim como tomar o chá, quando tiver uma rotina, um hábito, ele tomou o chá, ele já fala, diminuiu a luz, tomou o chá, leu um livro, ele já fala, opa, então agora vai ser o momento de relaxar e de desligar. Primeira coisa que qualquer pessoa que queira mudar seu estilo de vida, queira cuidar de si, otimizar a sua saúde e viver o seu melhor, é saber que saúde é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Quando eu vou apresentar muito dessas sugestões para muitas de vocês, eu sempre escuto, mas o meu marido dorme tal hora, mas os meus filhos comem tal hora. A mudança tem que partir de você. Não espere que os outros mudem. Muda você. Você tem que ser autorresponsável pela sua mudança. A partir do momento que as pessoas assistirem à sua mudança e os benefícios que você tem, elas vão se sentir motivadas também a mudar. Mas não fique usando outras pessoas de bengala para que você não faça a mudança que você deseja para você. Não espere dos outros, não dependa dos outros. Esse processo é seu. Quem escolhe qual, quanto e a frequência do alimento que é colocado no seu corpo é você. Aqui eu estou falando especificamente da questão da alimentação, mas serve para qualquer coisa. Quem escolhe se vai fazer atividade física, se vai dormir bem, se não vai dormir, se vai hidratar o corpo, é você. O maior poder que você pode ter é ser autorresponsável pelas suas escolhas. Você é a pessoa que pode mudar e recriar a sua realidade. Não depende de ninguém, de você. Seu corpo é o seu templo. Cuidar dele é a maior prova de amor que você pode ter por si e pelas pessoas que convivem com você. Claro que eu sempre gosto de finalizar trazendo dicas de livros para vocês, então vou falar dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, uma excelente leitura, e para quem não leu, muitas de vocês já leram, né? O Milagre da Manhã. Todos falam de mudanças, aqui fala muito dos hábitos, e esse daqui fala muito de uma mudança de hábitos. O autor, ele conta da vida dele, que estava assim, tendo resultados horrorosos. Não vou ficar dando muito spoiler para vocês lerem, né? Mas ele começou com pequenos hábitos, né? E o ritual dele, o milagre dele da manhã, por isso que ele chama de milagre, porque ele mudou pequenas coisas ali na manhã dele que gerou um impacto positivo na vida dele. Chega de spoiler, né? Leiam um livro e depois venham me contar o que vocês acharam do livro aí. Então fica de dica esses 2 livros e eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui comigo. Ficou com dúvida, quer compartilhar qualquer coisa? Me manda mensagem que eu tô aqui sempre pra gente bater esse papo. Obrigada e até nosso próximo encontro.